Graça e paz, meus irmãos. Amém. Pai amado, querido Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, ó Pai, nesse instante, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra seja verdadeira e que a Tua vontade, Senhor, prevaleça sobre tudo e sobre todos. Que possamos, ó Pai, ouvir e aprender do Senhor um pouco mais nesse instante. Oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema anual é a Jornada da Fé. Todos sabem disso. E com base no nosso tema anual, a Jornada da Fé, nós falaremos hoje sobre o tema Agradando a Deus. Como é possível agradar a Deus através desse tema anual que é a Jornada da Fé? Como podemos agradar a Deus? Sabemos que é isso que o Senhor requer de nós, é isso que Ele espera de nós, né? Que nós possamos agradar ao Senhor a cada dia, por meio das nossas vidas, por meio das nossas ações, das nossas intenções, dos nossos corações. E nós vamos começar com o tema Agradando a Deus, observando algumas atitudes nossas que nos leva, né, a agradar a Deus. Agradamos a Deus por meio de algumas atitudes. Iremos falar aqui sobre algumas delas. A primeira atitude que agrada a Deus, e aí a gente volta para o tema anual, que é a Jornada da Fé, que a primeira atitude nossa é por meio da fé. Ter fé agrada a Deus. E a gente verifica também que, por meio da fé, a gente tem outras atitudes que também agradam a Deus. Mas se não começarmos pela fé, as demais atitudes, elas perdem o sentido ou não fazem muito sentido para Deus, porque são atitudes vazias, atitudes sem fundamento, sem firmamento, porque não estão firmadas na fé. Então, a nossa primeira atitude que agrada a Deus é ter fé. Precisamos ter fé para agradar a Deus. E aí nós sabemos que Hebreus 11 fala muito sobre isso, né? Hebreus 11, o capítulo fala sobre os heróis da fé, a galeria da fé, as pessoas que tiveram fé e foram destacadas ali em Hebreus 11. E nós vamos ver o que diz Hebreus 11, 6, que é um texto muito conhecido acerca da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso, nós começamos o tema Agradando a Deus com a fé. Primeira atitude, a fé. E Hebreus 11, 6 diz logo no seu início que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, podemos estar fazendo tudo, né? Tudo que achamos que agrada a Deus, tudo que pensamos que agrada a Deus. Mas se esse tudo não for feito com fé, com base na fé, não estaremos de forma nenhuma agradando a Deus. Quando temos fé, temos confiança total no Senhor. Então, a nossa fé nos faz confiar em Deus, nos faz ter a certeza de que Ele estará agindo em nosso favor, nos faz ter a certeza de que tudo aquilo que pedimos, o Senhor nos dará. De repente, não da forma que queremos, mas da melhor forma, da melhor maneira, que só Ele sabe fazer. A fé nos motiva ao amor e ao respeito por Deus e pela sua palavra. Então, é por meio da fé que vem a motivação ao respeito por Deus. Se eu respeito Deus, é porque eu tenho fé, eu estou exercitando a minha fé. Se eu respeito a palavra de Deus, também é porque eu tenho fé. Eu estou exercitando a minha fé, respeitando a Deus e respeitando a sua palavra. A segunda atitude que agrada a Deus é o arrependimento. O arrependimento dos nossos erros agrada a Deus. Mas aí a gente volta para a fé novamente.
Porque eu só me arrependo se eu estou crendo que o arrependimento é coisa de Deus, é coisa do Senhor, que vai ser melhor para a minha vida, né, que vai me limpar a partir do momento que eu me arrependo e me coloco diante do Senhor, confessando os meus pecados. Então, eu preciso crer que tudo isso é verdade. E aí eu volto a exercitar a primeira atitude, que é a fé. E a gente pode ver em Salmo 51, 17, o que diz sobre o arrependimento dos erros cometidos. 51, 17. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Então, o Senhor não despreza aqueles que arrependem verdadeiramente, de coração quebrantado diante do Senhor. Ele não despreza, Ele ouve, Ele acolhe e Ele perdoa. Arrependimento é uma mudança de atitude, é tomar a decisão de mudar. Então, arrepender é dizer: esse erro eu não pratico mais. E não pratico na minha força, no meu poder, mas na força do Espírito Santo de Deus que atua em nossas vidas. Então, arrepender agrada a Deus. É uma atitude também que agrada ao Senhor. Assim como a fé, o arrependimento também agrada a Deus. Todos falamos, mas o mais importante, todos falhamos, na verdade, mas o mais importante na caminhada com Deus é buscar acertar. Então, precisamos estar, assim, reconhecendo os nossos erros, as nossas fraquezas, nos arrependendo diante do Pai, mas buscar sempre acertar. Vamos falhar, sim, mas vamos falhar tentando acertar. Precisamos estar buscando sempre de Deus o acerto, o conserto, o arrependimento do erro e a confissão, sobretudo, diante do Senhor, para que Ele nos perdoe, nos limpe e nos purifique de todo o nosso pecado. O terceiro ponto, ou a terceira atitude que agrada a Deus, é obedecer a Deus e a sua palavra. Então, eu só vou agradar a Deus se eu estiver obediente a Ele, aos seus ensinamentos, à sua palavra, o que Ele me orienta, o que Ele diz, como fazer, como devo agir, né, como devo ter atitudes que o agrada. E no texto de 1 Samuel 15, 22, a gente pode observar que obedecer a Deus e a sua palavra agrada ao Senhor. 1 Samuel 15, 22. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Esse texto deixa bem claro que o Senhor prefere a nossa obediência do que o nosso sacrifício. E aí eu lembro muito bem de uma fala bem antiga do irmão Manuel Paulo, quando ele dizia que obedecer é melhor do que sacrificar no estudo de escola bíblica. E ele falou exatamente o que o texto de 1 Samuel 15, 22 diz. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor quer de nós obediência e não sacrifícios. Os sacrifícios, eles vêm, sobretudo, depois do pecado cometido. Vem, sobretudo, como consequência daquilo que fizemos errado. Então, a obediência afasta de nós os sacrifícios, porque quando obedecemos, não erramos, e se não erramos, não há necessidade de sacrifícios por nossa parte. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere um coração obediente do que uma vida cheia de esforço, tentando agradá-lo. Então, se nós temos nossa vida de obediência ao Senhor, procurando viver de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas orientações, isso agrada mais ao Senhor do que o nosso esforço estressante na tentativa de agradá-lo, não sendo obediente. Então, a obediência, ela é mais fácil, ela nos traz assim, um certo equilíbrio na vida, e que você não precisa ficar no desespero de tentar agradar a Deus por meio de sacrifícios, né? Numa vida estressante, correndo para agradar ao Senhor. Se obedecermos ao Senhor, não vamos precisar
estar fazendo esforços desnecessários para agradá-lo, porque vamos estar agradando por meio da obediência. E sem falar que a obediência, ela promove bênçãos, né? Traz bênçãos para a nossa vida. Nós sabemos disso. Toda vez que nós obedecemos ao Senhor, é possível visualizar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. É possível reconhecer que Ele está cuidando de nós e que Ele está suprindo todas as nossas necessidades. Obediência à sua palavra agrada a Deus. Então, obedecer a Deus é, sem dúvida nenhuma, obedecer à palavra de Deus. Obedecer os ensinos do Senhor que constam na sua palavra. Porque eu posso decidir obedecer a Deus, mas como eu vou fazer isso? Se eu não conheço a palavra de Deus. Eu não sei o que diz a palavra dele. Como é que eu vou obedecer a um Deus que eu não conheço? Por isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus e ser obediente à sua palavra. Assim, eu estarei sendo também obediente ao Senhor. Ou seja, uma coisa depende da outra. Para obedecer a Deus, eu preciso conhecer e obedecer a sua palavra. E para obedecer a palavra de Deus, eu preciso ter fé e crer que, de fato, aquilo ali é a verdade de Deus para que eu coloque em prática em minha vida. O quarto ponto, a quarta atitude que agrada a Deus é ser sincero e íntegro de coração. Então, eu vou agradar a Deus por meio da atitude, eu vou agradar a Deus por meio da obediência à sua palavra, né, obedecendo ao Senhor. Eu vou agradar a Deus através do arrependimento dos meus pecados, mas eu também agrado a Deus sendo sincero e íntegro de coração. E a gente pode ver em 1 Crônicas 29, só o início, 29, 17, a parte A. Ser sincero e íntegro de coração. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Então, Deus sonda os nossos corações e Ele agrada da retidão. Ou seja, Ele agrada quando somos sinceros e íntegros. Quando somos verdadeiros, isso agrada ao Senhor. Deus ama a sinceridade. Precisamos ter vidas verdadeiras, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E se Jesus é a verdade, eu preciso também viver a verdade. Eu preciso ser íntegro e sincero, não agir com falsidade, não agir de forma leviana, mas sim na sinceridade, na integridade e, como diz ali, né, na retidão do Senhor. Ser íntegro, sincero e reto diante do Senhor. Isso o agrada, isso traz alegria ao seu coração. Então, Jesus é a verdade. Ele se agrada de pessoas honestas, inteiras e fiéis. Pessoas honestas, inteiras e fiéis agrada ao Senhor, porque Ele é a verdade. Outra atitude também que agrada a Deus é fazer o bem ao próximo. Então, fazer o bem ao próximo também é uma atitude que agrada ao Senhor, que agrada o coração de Deus. Podemos ver em Hebreus 13, 16. Fazer o bem ao próximo agrada a Deus. Hebreus 13, 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. A gente viu que Deus não se agrada de sacrifícios, Ele prefere obediência. Mas esse tipo de sacrifício é um sacrifício que agrada a Deus. Então, fazer o bem ao próximo, repartir o pão, né, repartir com os outros, agrada ao Senhor. Viver em comunidade, cuidando uns dos outros. Quando ajudamos aos outros, mostramos o amor de Deus. Ele é glorificado e se agrada. Então, quando fazemos o bem, estamos, na verdade, mostrando Deus em nós.
É uma atitude que reflete o Deus que está em nós, através da nossa atitude de ajudar o próximo, de cuidar do outro, de suprir a necessidade do momento. Isso agrada ao Senhor, porque é uma atitude que nós temos que mostra quem nós somos diante de Deus e o que Deus é em nós. Ter um coração bondoso e generoso espalha a bondade e o amor do Senhor. Ter um coração bondoso e generoso espalha a bondade e o amor do Senhor. É aquela máxima, fazer o bem e não escolher a quem, porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E por estar representando o Senhor aqui na terra, precisamos fazer sempre o bem, precisamos olhar sempre para o necessitado. E esse necessitado, meus irmãos, não precisa necessariamente ser uma necessidade física, uma necessidade de alimento, de roupa, de vestimenta. Pode também ser. Mas existem outras necessidades. Existem necessidades emocionais, existem necessidades espirituais. E aí nós precisamos estar, assim, dispostos a fazer o bem, de acordo com aquilo e com aquela necessidade que chegar até nós. Estaremos, assim, espalhando a bondade e o amor de Deus, né, e mostrando o Senhor em nós. Então, desses 5 pontos, dessas 5 atitudes que agradam a Deus, todas elas são importantes. Ter fé, arrepender dos erros, obedecer a Deus, ser sincero e íntegro e fazer o bem. Todas essas 5 atitudes agradam e muito ao Senhor. Só que todas elas dependem da primeira atitude, que é ter fé. Então, não podemos cuidar do necessitado sem estar exercitando a nossa fé. Porque será um cuidado superficial, será um cuidado de momento, será um cuidado que não requer de nós um sentimento de compaixão, de misericórdia, de exercício da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem nos orientado. Então, para cuidar do necessitado, nós precisamos ter fé. E para ser íntegro e sincero de coração, também estaremos exercitando a nossa fé, quando nos tornamos ou quando procuramos ser a cada dia mais verdadeiros, mais íntegros, retos e sinceros diante de Deus. Obedecer à palavra de Deus também requer o exercício da fé. Como é que eu vou obedecer uma palavra, um livro que eu li e tenho que obedecer? Eu só vou conseguir obedecer através do exercício da fé. Porque eu preciso crer que o que está na palavra de Deus é a verdade do Senhor para a minha vida. Se eu não estiver crendo dessa forma, se eu não estiver exercendo a minha fé, exercitando a minha fé, eu vou ler a Bíblia por ler. Será como qualquer outro livro, né, que a gente lê, gosta, às vezes até aprende alguma coisa, mas não coloca em prática, não coloca como prática da nossa vida. Arrepender dos meus erros também eu só vou conseguir por meio da fé. Primeiro, eu preciso crer que o arrependimento leva ao perdão e que leva à salvação. É crendo que, arrependendo, eu serei perdoada e serei salva também. Então, tudo isso também é um exercício constante da nossa fé. Não é possível fazer nada disso, nenhuma dessas atitudes, sem a prática da fé. Então, a primeira atitude que agrada ao Senhor é o exercício da nossa fé. É o exercício diário e constante. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre agradando a Deus por meio da fé. Já que as 5 atitudes que falamos agora há pouco, todas elas são importantes, são igualmente importantes. Mas nós vamos pegar a primeira atitude, que é a fé, e vamos falar um pouquinho sobre ela. E aí a gente volta para o texto de Hebreus 11:6, que diz que sem a fé, né, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, observe o texto completo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa o que os busca. Então, é necessário exercitar fé, porque é através da fé que nós cremos que Deus existe. É através da fé que nós cremos que Ele existe e que Ele recompensa todos aqueles que o buscam, né? Todos aqueles que buscam o Senhor em sua vida. Então, é crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam, mediante o exercício da fé. Então, mediante o exercício da fé, primeiro nós vamos agradar a Deus através da oração. A oração ela é extremamente importante e é um exercício da nossa fé. Estamos exercitando a nossa fé quando oramos. E aí a gente pode ver em Tiago 1,6, o que diz sobre agradar a Deus por meio da fé em oração, orando. Peço-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então, peço-a, porém, com fé, sem duvidar. Então, a minha oração tem que ser respaldada, né, alicerçada na fé. Eu preciso crer quando eu oro. Senão, a minha oração ela é vã, não faz sentido. Não trará resultado. O Senhor não ouvirá, não receberá, porque estamos orando sem fé, sem crer. Então, precisamos orar. E orar é exercitar a nossa fé. É colocar a fé como uma atitude que agrada a Deus o tempo todo. Uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus é por meio da oração. É através da oração que nos relacionamos com Deus. Se a leitura da palavra nos diz quem Deus é, a oração nos aproxima dele. Nos faz ter uma intimidade maior com o Senhor. Nos faz conhecer melhor os seus planos e projetos para as nossas vidas. Porque nós conhecemos ele por meio da palavra, mas nós nos aproximamos dele por meio da oração. Arrepender, como já foi dito, também é uma atitude que agrada a Deus. Mas quando a gente se arrepende e pratica e tem essa atitude dentro da fé, né, dentro da atitude de fé, esse arrependimento ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro e o Senhor aceita. Então, o arrependimento vai provocar mudança em nossas vidas, porque estamos crendo que o Senhor é conosco, que Ele nos ajuda, que Ele nos fortalece, que Ele a cada dia nos ensina, nos orienta e nos faz pessoas melhores diante dEle. Então, vamos ver o que diz Lucas 13:3, a respeito do arrependimento mediante a fé. E vos digo que não, antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. Então, aqui fica bem claro que o arrependimento, ele nos leva à salvação. E o não arrependimento nos leva à condenação. Pereceremos se não arrependemos, se não nos colocarmos diante de Deus em sinal de arrependimento, usando e exercitando a nossa fé, crendo que o Senhor perdoa e crendo que Ele nos salva mediante a nossa fé e mediante o nosso estado de arrependimento diante de algo praticado de forma errada, de forma que não agrada o coração do Senhor. O estudo da palavra também mediante a fé, estudar a palavra de Deus agrada ao Senhor. Vamos ver o que diz Romanos 10:17. Estudar a palavra de Deus também é uma forma de exercitar a nossa fé. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Neste contexto, a gente observa que a palavra, o texto bíblico fala de ouvir a palavra de Deus, porque pessoas não sabiam ler, pessoas não tinham acesso, né, às escrituras, à Bíblia, como nós temos hoje. Então, esse ouvir também a gente pode colocar aí como ler, né, ler a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e
pelo fato de ler também a palavra de Deus. E quando lemos, nós também estamos ouvindo, né? Inclusive, tem pessoas, e eu sou uma dessas, que eu gosto de ler para que eu mesma ouça. Então, eu consigo aprender melhor, eu consigo entender melhor ouvindo. Quando a gente faz aquela leitura que a gente chama de leitura silenciosa, eu não gosto muito, não. Eu acabo me perdendo em algum momento aí da minha leitura silenciosa. Mas quando eu estou lendo mesmo, lendo e falando, eu estou também ouvindo. E aí eu aprendo, né? Aprendo pelo ouvir. E a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Praticar a gratidão. Isso é muito importante. E a gente só vai conseguir praticar a gratidão tendo fé. Por quê? Praticar a gratidão tendo fé é reconhecer a soberania de Deus o tempo todo. É reconhecer que tudo vem dele e que tudo é dele, parte dele e é para ele. E que a nossa vida não é nada sem o Senhor. Então, praticar a gratidão, de fato, requer um exercício de fé, porque eu só vou conseguir compreender e aceitar que Deus é o Deus de todas as coisas se eu estiver exercendo a minha fé. Então, eu vou praticar a gratidão em reconhecimento a Deus, né, de todas as coisas que Ele faz, o que Ele é, o que Ele tem sido, a minha existência, tudo que está ao meu redor, eu só vou ser grata ao Senhor se eu reconhecer, por meio da minha fé, que Ele é um Deus soberano. Se eu não tenho esse reconhecimento, se a minha fé não chega a este nível de reconhecimento, eu jamais vou conseguir ser grata ao Senhor. Então, praticar a gratidão está lá em 1 Crônicas 16:34. É reconhecer e valorizar as dádivas recebidas, agradecendo a Deus em todas as situações. Então, em todo momento, eu estou reconhecendo que Deus é soberano e que tudo depende tão somente dele. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, o seu amor é grande e dura para sempre. Precisamos reconhecer que Deus é soberano. Precisamos agradecer a Deus em todas as situações, independente do momento, independente das causas e circunstâncias. Precisamos agradecer a Deus. Precisamos ter um coração grato, reconhecendo que Deus é o Deus soberano e que tudo acontece segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, dá graças a Deus por tudo, independente do que esteja acontecendo, independente da situação que você esteja vivendo, o Senhor é contigo. E eu preciso reconhecer isso e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque a minha vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu reconheço o teu grande e infinito amor sobre a minha vida. Reconheço as tuas misericórdias e a tua graça salvadora sobre a minha vida, sobre a minha família, que muitos ainda não se curvaram diante do Senhor. Mas eu agradeço o Senhor, porque eu sei que no teu momento, na tua hora, tudo vai mudar. E acreditar que Deus é poderoso para mudar todas as situações, independente daquilo que os nossos olhos vê e acredita não ser possível. Para Deus, tudo é possível. E por meio da fé, a gente precisa se envolver com a comunidade. Envolver com a comunidade é praticar boas obras, ajudando as pessoas ao nosso redor. Então, envolver com a comunidade é nos colocar à disposição para ajudar o outro, independente de quem seja esse outro. Ajudar o próximo. Então, o próximo é aquele que está ali diante de você, precisando de algo naquele momento. Precisando de algo físico, material, mas também precisando de um consolo, de um conforto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de sabedoria,
precisando da ação do Espírito Santo naquela vida e que a ação do Espírito Santo esteja na sua vida para que você consiga ajudar aquele outro. Então, é praticar boas obras, ajudando as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de ajudar alguém e a gente despreza? Quantas pessoas vêm até nós durante o dia e a gente, às vezes, não entende e despreza aquele momento de ajuda. Não colocamos ali, não exercitamos a nossa fé e não representamos Deus naquele momento. Às vezes a gente acha que é besteira, às vezes a gente acha que não é tão importante, que a necessidade do outro não é tão grande. E aí a gente despreza e perdemos a oportunidade de representar Deus naquele instante, naquele momento. Então, ajudar as pessoas também agrada a Deus e também é um exercício da nossa fé. Praticar a justiça. Praticar a justiça também é exercitar a nossa fé. É crer que Deus é um Deus justo. E a gente pode ver em 1 João 2, 29, que praticar a justiça é agradar a Deus, porque Deus é justo. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus irmãos, é um texto bíblico que nos leva a uma reflexão profunda, porque eu preciso saber que Deus é justo. E se eu sei que Deus é justo e eu pratico a justiça de Deus, eu posso dizer que eu sou nascida dele. Mas se eu sei e reconheço que Deus é justo, mas eu não pratico a justiça de Deus, como é que eu posso dizer que eu sou nascida dele? Como é que eu posso dizer, afirmar que a minha vida depende e pertence desse Deus, pertence a esse Deus que é justiça? Então, se Ele é justiça e eu sou nascida dele, eu preciso praticar a justiça. E como é que eu vou praticar a justiça? Agir honrosamente com Deus e com os outros. Agir de forma honesta com Deus e com os outros. Honrando a Deus e honrando também aqueles, né, que necessitam, naquele momento, ser honrado. Mas, sobretudo, agir de forma honesta. Porque honrar alguém precisa ser com base na honestidade. Eu honro alguém com base na honestidade. E eu honro a Deus porque Deus é honesto e porque Ele é justiça. E, por fim, eu pratico a fé, né? Eu pratico a fé como atitude quando eu ando humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus também é praticar a fé, é exercitar a minha fé. E a gente vai ver Miqueias 6, 8. Andar humildemente com Deus. Ó homem, Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Se a gente observar esse texto, ele contempla também nossa fala, nossa reflexão aqui, vários pontos da nossa reflexão anteriormente. Porque diz o quê? Que o Senhor exige de nós o quê? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia, a bondade, né, o cuidado pelo outro, mas também que andem em humildade com Deus. Então, andar humildemente com Deus, reconhecer que Deus é quem nos capacita e que devemos buscar a glória dele e não a nossa própria glória. Andar humildemente com o Senhor é reconhecer que Ele é um Deus honroso, que Ele é um Deus de justiça, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus de misericórdia. É nos colocar diante de Deus na nossa infinita pequenez, demonstrando que sem Deus nada somos, nada podemos, que tudo que fazemos, que tudo toda a nossa forma de agir, tudo depende do Senhor.
reconhecer que Deus é, de fato, quem comanda e controla as nossas vidas, que tudo pertence a Ele e que tudo depende dEle. Então, andar humildemente com Deus também é um exercício de fé e agrada a Deus, alegra o coração de Deus. Então, agradar a Deus significa exercitar a nossa fé através de diversas atitudes que o agrada, que deixa o coração de Deus feliz. E, consequentemente, seremos abençoados, porque sabemos que as bênçãos do Senhor nos alcançam quando nos colocamos diante dEle de forma humilde, reconhecendo que sem Ele nada somos, que sem Ele somos apenas pessoas pequenas aqui nessa terra, que sem a misericórdia e a graça do Senhor não vamos muito além, não chegaremos muito adiante. Por isso, precisamos exercitar a nossa fé e trilhar a nossa jornada de fé durante todo este ano. Que o Senhor possa, assim, estar nos abençoando a cada dia, nos conduzindo para o caminho que nos leva à salvação e que possamos, de forma humilde, reconhecer que o direcionamento do Senhor em nossas vidas é essencial para chegarmos ao céu, para chegarmos à eternidade junto com Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, que as misericórdias e as graças do Senhor sejam em nossas vidas, hoje e sempre.